Olá, amigos. Graças ao nosso Deus, nós temos vida e saúde para podermos mais um dia abrir a palavra dele. E desta vez, eu trouxe uma Bíblia um tanto diferente. Esta Bíblia aqui é uma Bíblia um tanto antiga, de pelo menos uns 20 anos atrás, e ela é uma Bíblia católica. Ela é uma Bíblia toda ilustrada, né? Com várias ilustrações, gravuras, né, por toda a Bíblia. Por que eu trouxe essa Bíblia hoje? Porque num dos vídeos anteriores que eu fiz aí, eu falei dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos eu disse que eu pularia o quarto para fazermos um vídeo especial somente sobre o quarto. Lembrando ainda que os mandamentos, eles foram feitos em 2 tábuas de pedra. 4 estava para Deus e 6 estava para o homem. Por aí surgiu a ideia, amar a Deus e ao próximo. Então, 2 mandamentos resumem toda a lei. Quem ama a Deus não toma o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus não faz imagem de escultura. Quem ama a Deus acima de todas as coisas. E no 4º mandamento, quem ama a Deus guarda o 4º mandamento. E aqui está na Bíblia Católica, o 4º mandamento. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado. Nele não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro da sua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e tudo que nele há. Ei, se Deus fez o mundo em 6 dias, por que o mundo tem 7? Captou? O que acontece é que a gente, nos dias de hoje, com esse calendário gregoriano, que é mais assim, romano, né, vamos dizer assim, ele começa o dia à meia-noite. Aqui na Bíblia não. Aqui na Bíblia diz assim, ó, foi o primeiro dia e pronto. Quando o sol se põe, acaba o primeiro dia e começa o outro. Do pôr do sol de segunda até o pôr do sol de terça é terça. Não é às 24 horas, à meia-noite. Esta foi uma mudança que veio bem depois, 321 anos depois que Cristo nasceu, que foi imposta inclusive por um imperador chamado Constantino. Amigos, o 7º dia é o dia sagrado. E como é que eu sei que é o 7º dia? Primeiro que a minha fé é baseada na palavra de Deus. Não importa qual das Bíblias são. Importa é que eu acredito na palavra de Deus. Mas se você pensar que segunda é segunda, então domingo é primeira-feira. Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira. Aqui no sábado ele fala assim, não tem feira. Sábado é o 7º dia, é o dia de descanso. Mas não ficando apenas aqui, eu separei um outro texto aqui na frente, que é no livro de Ezequiel. Ezequiel 20, no versículo 12. Primeiro, ele diz assim, ó, no versículo 12. Demais, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vocês, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Não bastando ainda, o profeta Ezequiel, no mesmo capítulo 20, no versículo 20, ele fala assim, santifica os meus sábados. Não é para guardar o sábado. Guardar o sábado, qualquer dia, você pode guardar. Mas ele falou assim, ó, santifica os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Lucas 23, no versículo 52. Chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Depois que Jesus morreu, lembrando que ele morreu na hora 9ª, que era às 3 da tarde. Então, colocaram num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Aqui, ó, e as mulheres que tinham vindo da Galiléia, seguindo Jesus, viram o sepulcro que estava então ali. Então voltaram para casa, prepararam especiarias e unguento. Sabe para quê? Para embalsamar o corpo de Jesus, que era um costume da época. Mas em seguida, no versículo 37, diz assim, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Mesmo no Novo Testamento, a mãe de Jesus estava guardando o sábado porque era mandamento. Amigos, me diz uma coisa. Quem seria mais importante que o sábado? Jesus. Mais importante que a Bíblia? Jesus. E mesmo assim, a sua mãe não desobedeceu o sábado. Quando ela viu o pôr do sol, o sol se pondo, não dava tempo de fazer todo o serviço, foram para casa. E não passaram unguento no corpo de Jesus. O que se diz isso? Respeito ao mandamento. E falando sobre esse mandamento, aqui em Gênesis 2, Jesus fala que o mandamento já existia antes do judeu. Porque muitos evangélicos dizem assim, esse mandamento aí aboliram. Em Mateus 5,17, Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Ele fala exatamente isso. Eu não vim para abolir a lei.
E aqui em Gênesis diz assim: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, abençoou, descansou e santificou esse dia. Jesus, a cada pôr do sol, ele terminava o dia, pronto. O dia se dividia em duas partes. A parte escura, que é chamada manhã, e a parte clara, que é chamada tarde. Então houve tarde e manhã, o primeiro dia, pôr do sol. Houve tarde e manhã, o segundo dia, pôr do sol. Quando chegou na sexta-feira, houve tarde e manhã, o sexto dia. Como ele fazia todos os dias, no final do dia de sexta-feira, ele criou o sábado e já entrou o sábado adentro, que quando escureceu já era sábado, ele entrou o sábado adentro descansando. Pergunta, Deus cansa? Não. Deus estava dando exemplo para a humanidade. A Bíblia fala ainda que o dever de obedecer os mandamentos não é dos judeus, não é de uma igreja ou de outra, não. O dever de obedecer os mandamentos é um dever para toda a humanidade. Amigos, se você tem fé em milagres, ótimo. Você tem fé em expulsão de demônios, ótimo. Você tem fé em fazer uma oração mesmo online e ajudar alguém, ótimo. Por que você não tem fé de guardar o sábado? Porque em Tiago 2, versículo 10, diz assim: aquele que tropeçar num só mandamento é culpado de todos. Alguns não guardam o sábado por causa do trabalho. Mas como é que nós somos em 24 milhões de pessoas no mundo, fora os judeus e fora algumas pessoas mais que guardam o sábado e não morremos de fome? Se você tem fé em milagre, tem fé em Jesus, tem fé na Bíblia, tenha fé que Deus vai te ajudar a guardar o sábado para você. No dia da volta de Jesus, você vai ser julgado pelas suas obras. E de acordo com as suas obras, vai dizer de que lado você esteve, de Deus ou do homem. Eu gostaria que você repetisse comigo aquela prece que nós falamos num outro vídeo anterior. Por favor, feche os seus olhos junto comigo. Senhor Jesus, entrego-te a minha vida. Coloco-te no trono do meu coração. Santifica-me, usa-me, perdoa-me e, de acordo com o seu Espírito Santo, nos use para o teu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, está a dica aí. Vamos estudar a Bíblia. Um abraço para vocês. Até a próxima.